Hoje, na nossa devocional, vamos entender um pouquinho sobre a graça de Deus. O que significa graça de Deus? Certa vez me perguntaram a respeito sobre a graça de Deus na vida de cada um de nós, na vida de cada cristão. E eu procurei algumas questões e levantei alguns pontos e cheguei a esta conclusão. Graça significa que Jesus morreu por nós. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: justificado então pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso pela fé, e essa graça em que estamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos e a tempo morreu pelos ímpios, certamente, dificilmente algum morrerá por um só. No entanto, pode ser que alguém tenha se atrevido a morrer pelo bem, mas Deus mostra seu amor por nós, pois enquanto ainda somos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, 1, 2 e versículos 6 a 8. O que podemos ler lá? Que a vida cristã é algo que nos é concedido pela graça, algo que não merecíamos através da obra de Jesus. É uma graça na qual somos firmes e uma graça que nos impele a viver mais a cada dia como Deus quer que vivamos. Paulo também fala aos Romanos: por que então pecaremos nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De jeito nenhum. Você não sabe que se você subverter os servos para lhe obedecer, seus servos sois a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que embora você fosse um escravo do pecado, você obedeceu do coração aquela forma de doutrina a qual você foi entregue, e libertos do pecado, tornaste servo da justiça. Romanos 6, 15 a 18. Em outras palavras, a graça de Deus nos leva ou impele a obedecer-lhe em gratidão por nos ter libertado do castigo da lei da escravidão do pecado. Sobre isso também lemos na carta de Tito, porque a graça de Deus, ele apareceu trazendo a salvação a todos os homens e ensinando-os que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, que deve viver sóbria, justa e piamente, aguardando a nossa bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para redimir-nos de toda iniquidade e purificar até si um povo todo seu, zeloso em boas obras. Voltando ao ponto inicial, Jesus morreu por nós, apesar de sermos maus. Ele fez isso para nos salvar da ira de Deus, satisfazendo sua demanda por justiça. Isso que significa propiciação. Nós merecemos a ira de Deus porque todos pecamos. Deus nunca deveria nos dar a graça. Deus não pode nos perdoar de maneira simplista, porque Ele é santo e odeia o pecado, e há um sentido muito claro no qual Ele odeia os pecadores. Neste último, podemos ler em muitas passagens, uma delas é esta: os insensatos não estarão diante dos seus olhos, você abomina todos que cometem iniquidade, salvo 5. O que significa? Deus, de alguma maneira, odeia o pecado que está em nós, não os pecadores. Você ainda tem uma possibilidade, porque Deus, na sua infinita graça, Ele nos permite a reconciliação. Então Jesus na cruz nos reconcilia com Ele. Então, não é exatamente que Ele odeia o pecador ao ponto de crucificá-lo e dizer que Ele não
tem mais possibilidade de perdão, mas que ele odeia o pecado, isso está claro. Então, se você perceber que nesse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 5, versículo 5, ele não gosta daqueles que andam pecando uma vez e repete esse pecado e vai repetindo cada vez mais. Deus quer que você se torne santo, mas preste bem atenção, você não é pelos seus méritos, a santidade vem de Deus. Então a graça é isso. Cada vez que você se aproxima de Deus, você faz mais aquilo que interessa a Deus e não a sua carne. Portanto, nós sabemos que pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, e quem Deus colocou frente a frente como uma propiciação pela fé no seu sangue. Percebemos isso, não é? Que Jesus demonstra através da sua crucificação uma certa justiça, porque ele morreu por nós termos negligenciado aquilo que Deus havia pedido a cada um de nós. Então não é por causa dos nossos atos, mas sim é pela graça de Deus. A santificação se dá a partir de que a graça de Deus nos alcança. Então, graça é algo que você está recebendo da parte de Deus e não é algo que você gerou. Já foi gerado por Jesus Cristo, especialmente na cruz do Calvário. Então, se você percebeu que Deus, né, vem trazendo um significado especial para você, né, ele está tentando mostrar a você que é possível sair do pecado e viver uma vida diferente na manifestação do Espírito Santo na sua vida. Você sabe que você já não vai negligenciar a vontade de Deus e você terá realmente nesse momento que entender que os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Isso é graça. Então vamos entender, né, que a princípio nós não merecíamos o céu, mas na verdade Deus não nos quer fora dele. Então nós precisamos entender que apesar de não merecermos o céu, Deus quer nos dar o céu. Isto é graça. Deus definitivamente criou e gerou a fé para que nós pudéssemos buscá-la em nossos corações, e a partir do sacrifício de Jesus a graça nos alcançou. Então, se nós entendemos isto, Cristo entra, né, naquela forma mais simples de morrer em nosso lugar, porque entendíamos que com a nossa capacidade a gente não consegue. Por isso a palavra de Deus fala que nós temos que negar a nós mesmos. E como é difícil isso. Então a salvação só veio por causa de Jesus. Isso é graça de Deus, graça imerecida. Então, se nós entendermos que a partir do momento em que essa graça nos alcançou, é para você desfrutar desta graça. Entregue a sua vida completamente a Jesus e deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele tomar a frente, a direção, porque Ele já morreu e agora nós temos direito à graça. Então, meu amado, bendito seja Deus, nosso Pai Celestial, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para sermos filhos por adoção a Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos fez aceitos no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus que nos fez abundar, como está em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 8. Portanto, ninguém é cristão por acaso. Ninguém é cristão por acaso, vou repetir isso, mas por vontade própria de Deus, para o louvor da glória e da sua graça. Em outras palavras, quero te dizer que você, né, possa viver de uma maneira que louve a Deus pela espantosa salvação e vida que Ele nos deu gratuitamente.
Bom, louvar a Deus, como é isso? Viver de uma maneira que mostra a Deus tão maravilhoso quanto Ele realmente é. Viva para a sua glória, reconhecendo como Ele é, mas nós não podemos fazer isto se não soubermos disso. E como eu poderia dizer que se você tivesse visto um filme, não tivesse visto um filme, você não poderia contar o filme. E assim é também, se você não conhece Deus, como você vai poder contar as coisas de Deus? Você tem que entregar, ser batizado, colocar a sua vida nas mãos de Deus, entender que a graça de Deus te alcançou. Então, podemos resumir o seguinte: nós nascemos para conhecer a Deus e desfrutar, para adorá-lo. Como resultado, nós sabemos que vamos ter a alegria nele. Como prova disso, ele nos surpreende a cada dia. E pela graça que nós merecemos a conhecer a Deus. Então, esta graça que nos faz estar ligados a Deus. Também é importante nós entendermos que a diferença de Jesus para todos os líderes religiosos. Graça significa que Deus nos fez nascer de novo. Paulo escreve o seguinte a Tito: porque nós também éramos insensatos, desobedientes e fomos desencaminhados, escravos de várias paixões e deleites, vivendo a milícia e inveja, odiosos e odiando um ao outro. Mas quando apareceu a bondade de Deus, manifestando o nosso Salvador e o seu amor para com os homens, nos salvou, não por obra, mas por justiça, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito, que Ele derramou por nós a cada momento. Jesus Cristo, em cada momento da sua vida, estava trabalhando de graça para nós. Esta é a graça que nós não merecíamos, mas nos alcançou. Aleluia. Então, graça significa que estávamos perdidos, né? Mas Deus nos encontrou. Em outras palavras, graça significa que estávamos perdidos, mas Deus nos encontrou. Nós éramos escravos do nosso mal, mas Deus nos libertou. Nós fomos afundados no pecado, mas Deus, através do seu Espírito Santo, nos fez nascer de novo através de Jesus. E Ele regenerou e renovou para cumprir os propósitos em nós, como podemos ver em Efésios 2, 1, 7, e lemos o seguinte: e Ele nos deu a vida que estavam mortos em delitos e pecados, em que você andou uma vez seguindo o curso deste mundo. Todos vivemos em tempos passados, segundo as inclinações da nossa carne. A vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ressuscitou-nos juntos e nos fez assentar junto nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, mas Deus nos dá vida para mostrar as riquezas da mesma graça, a riqueza daquela nova vida, daquela vida nova, verdadeira, que Cristo nos ensinou o que é a vida em João 14, 6. Os mortos não podem dar vida a si mesmos, mas Deus nos deu a vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós recebemos. Aí aqueles que creem em seu nome têm direito de se tornarem filhos de Deus, que não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da graça de Deus. Somos feitos filhos de Deus porque Ele queria isso em sua grande misericórdia. E a minha oração é esta, né, que a verdade cresça em nossas vidas e nos guie à experiência mais profunda da graça de Deus, enchendo os nossos corações de alegria. Nós não tínhamos nada, não merecíamos nada, não poderíamos ter nada, mas Deus, Ele nos deu tudo. Isso significa graça. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nós não éramos nada, não tínhamos nada, não merecíamos nada, mas Jesus morreu por mim e por você,
e por isso nós temos a graça. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Delson Goulart. Um grande abraço fraternal. A paz do